Olá, Reirene Tou criou a paz do Senhor para todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a chamada desse grande homem chamado Moisés, um servo escolhido por Deus, preparado por Deus, forjado por Deus, predestinado por Deus e que cumpriu o propósito cabal, né? Completo, pleno, que Deus tinha para ele. Então nós vamos ler um texto, depois eu vou continuar falando da escatologia. Eu parei falando lá no último vídeo sobre o Império Romano. Passamos pelo Império Babilônico, pelo Império Medo-Persa, pelo Império Alexandre o Grande e chegamos até Roma, que é o império que é representado na estátua lá pela parte das pernas da estátua de ferro, né? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a chamada, né? Chamada. Homens chamados por Deus, né? Deus chama, envia para o deserto, dá uma mensagem e depois dá o ministério. Só tem ministério quem tem mensagem, só tem mensagem quem passou pelo deserto. E só passa pelo deserto quem é chamado. Então, se você passou, está passando no deserto, a expressão deserto é aí no sentido figurado, simbólico, né? Alguma dificuldade, alguma luta, alguma prova, alguma perseguição, alguma rejeição, alguma doença, alguma falta de emprego, né, que bateu a sua porta, a perca de algum ente querido. Todas essas coisas elas são representadas, ou elas são simbolizadas na expressão, estão simbolizadas na expressão deserto. Então, as pessoas que realmente passam por esse projeto, por esse processo, Charles Spurgeon dizia que a navalha, né, ela é proveitosa e ela é bem afinada, cumpre todo o seu propósito. Charles Spurgeon também dizia que a chave abre a porta porque ela encaixa na fechadura. Então, nossos corações precisam ser amoldados, né, para todo tipo de situação. Então, eu vou ler um texto aqui na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, né, a famosa galeria dos heróis da fé. Literalmente a galeria dos heróis da fé. Então nós vamos passar aqui por homens de uma envergadura extraordinária, homens de um caráter libado, né, de um caráter santo, homens a começar lá de Abel, o primeiro que ofereceu um culto a Deus dentro do padrão de Deus, dentro do que Deus tinha estabelecido, e por conta disso Deus se agradou do Abel, da sua oferta, do Abel, e depois da sua oferta, mas não se agradou de Caim, porque Caim seguiu um outro caminho. Ele é o que as milhões de religiões existem, fazem. Elas te conduzem e te empurram para um outro caminho, né, fora de Cristo. Então, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, qualquer outro caminho fora de Jesus, então, não vai conseguir chegar ao Pai. Então, começando por Abel, né, a gente vai passar ali por Enoque, vai passar por Abraão, o grande patriarca Abraão, né, pai da nação de Israel, literalmente, né, e ao mesmo tempo também pai de uma multidão de nações que inclui a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a salvação vem dos judeus, né? Foi pela rejeição dos judeus que abriu-se a porta para os gentios. Então deu início a esse projeto de Deus chamado igreja. E o que é importante observar aqui, versículo 13, nós estamos no capítulo 11 de Hebreus. Todos esses, quer dizer, Abel,
Olhando para o contexto é tudo aquilo que vem antes do texto ou depois do texto. Pode ser um versículo, pode ser o capítulo inteiro, pode ser a Bíblia toda. Então, olhando para o contexto, do versículo 3 diz que todos esses viveram pela fé e morreram. Olha só, viveram pela fé e morreram. Entendeu? Tem gente que pensa que quem vive pela fé não fica doente, né? De acordo com essa nova teologia furada aí do pensamento positivo, do Kennedy Hagin, o famoso livro do nome, chamado Nome de Jesus, né? Acarretada, abarrotado de heresias. Então, o pensamento positivo, o movimento do poder da palavra, eles acreditam que eles ensinam, né? Que se você tem fé, grande fé, então você não fica doente, você né, não morre. Mas aqui está dizendo aqui, ó, todos esses viveram pela fé e morreram. Né? Sem jamais terem recebido tudo quanto Deus lhe prometeu. Quer dizer, tinham uma promessa de Deus, entendeu? Viveram pela fé durante todo o tempo que viveram, mas não usufruíram da promessa. Não experimentaram a promessa. Morreram assim. Entendeu? Então fica uma lição extraordinária para nós aqui, independente do cumprimento da promessa de Deus para nós, a gente precisa permanecer, né? Permanecer na fé, permanecer firme, sabendo que aquele que prometeu, né? Ele é o suficiente para cumprir. Mas viram tudo o que os esperavam adiante e ficaram contentes, pois concordavam que esta terra não era a sua verdadeira pátria, mas que eles esperam apenas estrangeiros e forasteiros nesta terra. E muito logicamente, quando eles falavam assim, estavam com os olhos fixos na verdadeira pátria, no céu. Tá vendo? Eles estavam falando e esperando uma pátria, literalmente, né? Uma promessa, um cumprimento da promessa que Deus tinha feito, que era herdar a Canaã, né? A Palestina, a terra prometida. Entendeu? Mas eles morreram, entendeu? Nessa fé, não viram a promessa, mas permaneceram firmes. Tá certo? E você vai continuar olhando e você vai ver aí a Bíblia Sagrada falando desses homens, né? Exaltando a sua... exaltando não, expressando, né? Com clareza o grau de fé, de confiança, de certeza, de convicção. Fé é convicção. O que é convicção? Convicção é a adesão irrestrita da vontade à razão. Né? Quando a vontade quer parar, quando a vontade quer desistir, né? A razão diz não, continua, fica firme, permaneça, não desista, continue. Entendeu? Então a convicção é isso aí. E Deus fazendo a promessa a Abraão, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó. E Jacó teve José. E a versículo 22 diz, pela fé José, ao se aproximar do fim da vida, falou com toda a confiança sobre Deus levar o povo de Israel para fora do Egito e deu ordens acerca do que deveria acontecer com seus ossos. Veja que José, ele já enxergava, ele olhava para frente, ele olhava para o alvo. Entendeu? Ele já antecipou, ele já antecedeu o que Deus, porque ele cria, ele tinha fé, aquele que Deus tinha prometido que Deus iria tirar, né, o povo de Israel, né, que são aquelas 70 almas que entraram no Egito, depois saiu de lá quase 3 milhões de pessoas. Deus ia tirar esse povo lá do Egito, certo? E iria introduzi-los em Canaã. Então José tem essa confiança, essa convicção, essa certeza. E no versículo 23, agora eu quero falar da chamada. Fiz toda essa introdução para chegar aqui em Moisés.
no grande legislador, um homem de temperamento melancólico, de uma inteligência extraordinária, recebendo de Deus uma missão humanamente impossível de se cumprir. Uma missão que, do ponto de vista humano, não tinha como se cumprir. Falar, ser enviado, entendeu, para falar a Faraó, no contexto da época, um imperador, um dominador mundial, entendeu? E dar ordens, enviar mensagens do Deus Todo-Poderoso a Faraó, né, seria uma missão que seria praticamente impossível. Mas quem estava enviando, né, não era Moisés que ia tirar. Deus nunca quis que Moisés tirasse o povo, até porque ele não tinha como tirar. Mas Deus escolhe Moisés para que Moisés seja instrumento de Deus para tirar. Entendeu? Instrumento de Deus para tirar. Você e eu, todos nós somos instrumentos de Deus para tirar as pessoas que estão no Egito, que estão escravizadas, que estão debaixo do jugo de Faraó. Né? Faraó é um tipo do diabo, o Egito é um tipo do mundo, e Moisés é um tipo de Cristo, né? Libertador. Então Deus chama esse homem. Então veja a chamada, eu estou falando de chamada. Tem gente que tem vontade não é chamada. Quem tem vontade, quando chega na hora do aperto, na hora da batalha, na hora que a batalha, aquela guerra esquenta, ele sai fora, desiste, entendeu? Mas o que é chamado não, o que é chamado permanece. Permanece por quê? Permanece porque foi chamado, certo? E foi chamado e habilitado e preparado para essa grande missão, para esse grande trabalho. Mas agora vamos ver algumas coisas interessantes aqui na vida desse moço, desse rapaz, desse homem chamado Moisés. Versículo 22 diz que pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido por seus pais. Quando viram que Deus lhe tinha dado uma criança fora do comum, esconderam-na por 3 meses e não tiveram medo do decreto do rei. A minha tradução é Vida Nova. Então vocês vejam, a questão aqui começa pela fé. A fé de quem? A fé dos pais de Moisés. O que o texto está mostrando aqui é a fé dos pais de Moisés. Veja, pela fé ao se aproximar. Aliás, pela fé quando nasceu foi escondido. Isso aqui é extraordinário, porque em meio a tanta bagunça, em meio a tanta pornografia, tanta violência, tanta sujeira, tanta ideologia humana, tantas armadilhas, né, nas redes sociais, no Facebook, em todos os aplicativos, Messenger, é preciso esconder a criança. Esconda a criança. Os pais esconderam a criança. Porque Deus tinha um plano, um projeto, um propósito para essa criança. Então esconda a sua criança. Esconda o seu filho. Onde? No esconderijo do Altíssimo. Na sombra do Onipotente. Esconda ele em Cristo Jesus, onde o inimigo, o diabo, não poderá jamais atingi-lo. Porque quem está em Cristo é mais do que vencedor. Então, esses pais, pela fé, pela confiança e convicção em Deus, esconderam a criança. E por que esconderam? Porque eles perceberam que o faraó iria eliminá-lo, iria destruí-lo, porque o faraó aqui já estava sendo usado por Satanás, pelo diabo, para desvirtuar-o, né? Ou tentar, de alguma forma, obstruir o projeto, o plano de Deus na vida de Moisés. Quantos meses? 3 meses. Esconderam
Esconderam-na por 3 meses e não tiveram medo do faraó. Viu? Você está entendendo a mensagem? Esconde a criança e não tenha medo de faraó. Viu? Preciso ter convicção, fé, entendeu? Amor a Cristo e a sua palavra acima de tudo e acima de qualquer coisa. Para enfrentar faraó e esconder a criança. Pela fé, quando cresceu, outra tradução diz que quando ele viu, né, chegou à idade madura de homem, recusou ser tratado como filho da filha de faraó. Ele foi tratado durante muito tempo como filho de faraó. Ele foi tratado durante muito tempo como um príncipe, com todas as mordomias, com todas as regalias, com tudo que você possa imaginar de bom Moisés tinha. Ele cresceu assim, ele foi adestrado, ensinado nas ciências dos egípcios. Pela fé, quando cresceu, recusou ser tratado como filho da filha de faraó. Você está entendendo? Que o homem de Deus chamado, verdadeiramente chamado por Deus, aquele que é chamado por Deus, ele vai recusar muitas coisas que está cheio de gente correndo atrás. Ele vai recusar a glória desse mundo, o que todo mundo está abraçando. Ele vai recusar o prestígio desse mundo, o que todo mundo está abraçando. Ele vai recusar as riquezas desse mundo. Todos esses homens que vocês veem no poder aí, ostentando casas, prédios e mais prédios, templos e mais prédios, os templos nunca foram chamados por Deus. Está entendendo? Nessa dispensação, agora Deus não chama homens para construir prédios, para construir templos. Não, ele não chama homens para isso. Ele chama os homens que estão recusando. Ele não chama os homens que estão abraçando o poder, o prestígio, o dinheiro. Entendeu? Deus está chamando e chama aqueles que recusa, não aceita, rejeita as glórias desse mundo. E escolheu partilhar os maus tratos do povo de Deus. Quer dizer, é uma escolha do ponto de vista da razão humana, uma escolha insana, uma escolha absurda, uma escolha errada. Como é que alguém escolhe sofrer? Né? Como que alguém escolhe sofrer? Como que alguém rejeita tudo que é de bom, comida boa, roupa boa, carro bom, para sofrer? Né? Só quem é chamado, né? Só quem tem chamada, né? Só quem tem chamada, só quem tem convicção, só quem tem o Espírito de Deus na sua vida e a palavra de Deus guiando. E escolheu partilhar os maus tratos do povo de Deus, em vez de desfrutar dos prazeres passageiros do pecado. Né? Ele olhou com os olhos da fé, porque ele vem caminhando pela fé, entendeu? E a fé, ela vai tirar os seus olhos daqui e vai colocar os seus olhos lá. A fé vai tirar o seu desejo daqui e vai colocar o seu desejo lá. A fé vai tirar os seus projetos daqui e colocar os seus projetos lá. E foi o que esse homem chamado por Deus fez. Ele recusou o prazer, ele recusou o pecado. Né? Ele recusou experimentar o gozo do pecado. Porque ele tinha em vista a glória de Deus. Ele achou que era melhor sofrer pelo Cristo prometido do que possuir todos os tesouros do Egito. Veja que interessante. Moisés não viu Jesus, não conheceu Jesus. Moisés sabia que havia uma promessa lá no Éden, lá atrás. Deus havia prometido que da semente da mulher levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Moisés sabia disso, Moisés conhecia isso.
Moisés é autor do Pentateuco, ele é autor da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? O Bereshit, o Shemot, o Vaikra, o Midbar. E com certeza Moisés, quando escreve o Pentateuco, e escreve lá Bereshit, o primeiro livro da Bíblia, Bereshit Bará, o hebraico diz Bereshit Bará Elohim, no princípio criou Deus os céus, né? Et Shammai, e a terra, os céus e a terra, Et Shammai, Et Haaretz. Então Moisés sabia disso, Moisés, ele escreveu. Então ele sabia que tinha uma promessa lá. Então ele achou que era melhor sofrer pelo Cristo, certo? Prometido, do que possuir todos os tesouros do Egito, pois aguardava ansiosamente a grande recompensa de Deus que Deus lhe daria. Eu vou parar por aqui, são 20 minutos, muito tempo de vídeo. Depois a gente continua no próximo bloco, no próximo vídeo eu continuo falando da chamada de Moisés.